Em entrevista ao podcast Pod Delas, Felipe Castanhari explicou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Confira o corte logo mais. E para quem quer ver o podcast completo, o link está na descrição. Para mais cortes e notícias, se inscreva no nosso canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Fique com o corte agora. Qual foi o vídeo mais difícil de fazer, assim, que você falava, cara... É porque eu sou muito de exatas, tem coisas que eu falo... Na história, é assim, ó, isso é isso porque é. Mais ou menos. Então, e eu sempre quero entender o porquê das coisas. Mas vou te falar, Tata, que é mais ou menos. Nossa, eu já tive... Tava no grupo do WhatsApp ali dos meus historiadores, eles se batendo, se bicando, porque eu não concordo, eu não concordo. História, às vezes, porque essa história é contada de um ponto de vista, sempre vai ser contada de um ponto de vista. Por que a Alemanha é sempre retratada na guerra como os vilões? Eles perderam. Se eles tivessem ganhado, eles não seriam os vilões. Os vilões seriam os Estados Unidos. História é isso. Porque quando você para pra pensar friamente, os soldados que estão lá, cada um tá defendendo o que acredita. Uma guerra eu acho uma coisa completamente idiota. Porque é isso, você tá jogando vidas fora, você tá jogando vida no lixo por uma disputa, por uma coisa que você podia trocar uma ideia e resolver. Não precisa da guerra. Não precisa há muito tempo, não precisa da guerra. Dá pra resolver com diálogo, dá pra resolver ainda mais com... nos dias de hoje. Hoje, imagina, não precisa. E agora falando de Rússia e Ucrânia, qual a sua opinião, depois de ter estudado tudo, de ter feito o vídeo? O que você acha que vai... Onde vai dar? Qual vai ser o resultado? Quando vai acabar? O que você acha? O que eu acho... Cara, eu acho que a OTAN, eventualmente, vai abrir mão, igual eles fizeram na época da Crimeia. O Putin já fez isso. O Putin já invadiu um país, que é a Crimeia, anexou a Crimeia pra ele, e a OTAN não fez nada. E faz pouco tempo que isso aconteceu. Faz pouco tempo? É. Faz pouquíssimo tempo que isso aconteceu. A parada da Crimeia é recente, sei lá, tipo, menos de 6 anos atrás. A coisa da Crimeia. Porque é isso, ele fez de um jeito que, tipo, quando a galera olhou, já, tipo, putz... Já tava feito. Já tava feito. Então, o Putin já fez antes. E o grande problema é que é isso. A OTAN é uma representação de vários países do Ocidente. Os Estados Unidos, até países do leste europeu. A grande parada é que... E a gente teve que ter muito cuidado nesse vídeo, porque tá todo mundo realmente pintando... e, de fato, a Rússia como o grande vilão. O Putin é o grande vilão. E todos os esforços do Ocidente tá sendo pra fuder o Putin. Usando o português claro. Porque o que o Ocidente tá fazendo? Bane a Rússia da FIFA. Bane concertos da Rússia no mundo. Bane a Rússia do Coreia do sei lá o quê. Bane a Rússia do SWIFT, do Sistema de Transferência Internacional. Por quê? É uma tentativa de fazer a população da Rússia se virar contra o Putin. Ele perder apoio e ele falar, caraca, eu não tenho mais apoio interno. Porque se ele perde o apoio interno... um estádio. Acabou. E é por isso que eu falo, numa guerra, tão importante quanto a ação em si é a justificativa por trás dessa ação. Se você não dá uma boa justificativa do porquê você está invadindo um país, você perde essa guerra de narrativas. E aí você vira o vilão. Ele tá falando o quê? Ele tá falando que ele tá invadindo por quê? O Putin, ele não acha que ele tá invadindo. Porque ele diz que a Ucrânia é dele. Ele diz que a Ucrânia faz parte da Rússia. E que sempre foi da Rússia. E, de fato, a União Soviética, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. E quando a União Soviética virou vários países, acabou a União Soviética e várias repúblicas independentes surgiram, inclusive a Rússia e a Ucrânia. É isso, pro Putin, a Ucrânia nunca deixou de fazer parte da Rússia. Então, é isso que as pessoas entender inicialmente. Pro Putin ele não tá invadindo ninguém. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que na Ucrânia, a galera não vai ver dessa forma. E a Ucrânia é um país dividido. Porque metade tá com o Putin, metade não tá com o Putin. Eu já fui pra Ucrânia. Eu já estive em Kiev. E é muito louco, porque dependendo da parte da Ucrânia que você tá, você vai ver ou amor ou ódio ao Putin. Eu tava na parte ali em Kiev e você tem muros pintados contra o Putin. O Putin de demônio no muro. Você tem no metrô de Kiev, galera vendendo papel higiênico com a cara do Putin. Meu pai. Eu lembro claramente disso, da galera vendendo assim, Quando papel. Que você foi? Foi em 2016.
2016. 16? 2016. O que claro que não. Não foi 2016? Foi. Não. Foi quando? Foi na Copa, não foi? Em Kiev, foi na Champions League. Champions League. Foi no final da Champions League. Eu comecei com julho de 2017. Então Deixa você eu ainda não... mosquito Então aqui. foi 2017. Claro que eu tava com Então ele. foi daí, 2017. Então foi 2017. Ou eu achei uma foto minha naquele. Lembra aquele lugar que a gente foi que tinha os tanques? Lembro, não sei o quê? lembro. Um memorial, né? Memorial, nossa, que tinha aquela estátua gigantesca do... Muito louco. O clima pesado no Pesadíssimo. lugar. Amiga, pesado. E E eu daqui- achei uma foto minha lá. Eu falei, gente, o que, que eu tirei uma foto? Eu falei pro Júlio, falei, amor, olha isso. O que, que eu tirei uma foto? O tour militar ali deles era muito louco. Você entra em avião, em tanque, é muito foda ali. Não, mas só de eu falar, eu consigo lembrar da energia do lugar. E naquela época, Tatá, tava rolando muito problema já. Na Então- divisa. Porque foi naquela época que tava rolando os conflitos por causa da Crimeia. Eu lembro que a gente tava com medo de ir. Quando eu fui, eu falei, lembro cara, que não sei que tava dando uma rolo. a mulher que fez o tour com a gente naquela época falou. Ela explicou pra gente que tava rolando essa coisa. Da treta, com Rússia e tudo mais. Então, assim, é uma briga antiga isso. É. É uma briga bem antiga. E Tá, você mas tem aí um país você acha que vai- dividido. Então, assim, a Ucrânia tá se defendendo como pode. E tá resistindo mais do que o Putin imaginava. O Putin tá arrumando vários problemas. Desde problema com falta de combustível, suprimento. E a população tá resistindo, né? Porque o presidente da Ucrânia, o Zelensky lá, ele armou a galera. Ele distribuiu arma. Sim. Ele ensinou a fazer coquetel molotov na televisão. Caralho. Assim, então, então não vai ser uma coisa que vai se resolver tão simples, porque nas tentativas que já houveram de conciliação, até agora não teve nada. A Rússia quer rendição total. A Ucrânia não vai se render. Tá, e aí você acha que vai dar o quê? Então, Porque, cara, claramente a Rússia ganha. então... Entendeu? Tá todo na mundo falando, força. nossa, o exército da Rússia, sei lá quantas... Porque a gente sempre acaba caindo no papo de guerra nuclear. Eles Ah. têm... A Rússia, acho que é o segundo ou terceiro... Segundo, acho acho que que é é o segundo maior potência nuclear nuclear. do mundo. Acho que é só atrás dos Estados Unidos. Então, assim, uma guerra nuclear, a gente sabe que vai ser a última. Deus me livre. Meu pai. Ninguém como quer uma que- guerra nuclear. E é por isso que a OTAN tá... Porque assim, pra explicar pra galera, a grande treta é, o Putin não quer que a Ucrânia entre na OTAN. A OTAN é uma organização com vários países ocidentais que foram criados na época da União Soviética para impedir que a União Soviética dominasse o mundo. Basicamente. Então, assim, a OTAN, desde aquela época, não quer que a Rússia, que na época da União Soviética, hoje em dia a Rússia tenha muita influência. Então, assim, quando você entra na OTAN, você pode... Os países que fazem parte da OTAN, qualquer país da OTAN pode colocar base militar em outro país da OTAN. O que significa que os Estados Unidos pode colocar bases militares em países da OTAN. Que ele pode colocar lá na- E aí agora imagina o Putin numa época de União Soviética, onde esses países que saíram, que se transformaram em repúblicas independentes, como a própria Rússia, vários desses países estão na OTAN. Então a galera que era da União Soviética entrou na OTAN, Tipo, que era contra. que tá na divisa ali com a Rússia. Uhum. Então, assim, o Putin, vendo esses países entrando na OTAN e vendo que a Ucrânia tava flertando com a OTAN, falou, opa, eu não quero base militar aqui perto. Então, assim, dá... Porque se você inverte a situação, é óbvio que os Estados Unidos jamais ia permitir que, sei lá, que a Rússia colocasse bases militar no Canadá ou no México. Imagina que inverte a situação e é tipo, a Rússia colocando base militar no Canadá e no México. Os Estados Unidos ia deixar? Nunca. Nunca! Mas nunca! No vídeo eu quis tirar um pouco essa sensação de que os Estados Unidos são os mocinhos e não tem bom e mal nessa história. Países não têm amigos, países têm interesses. Alguns têm mais poder para impor esses interesses